Quando a noite parecia finalmente tranquila, um som arranhou o silêncio da cabana. Clara pensou ser apenas o vento, mas o ruído voltou, firme, implacável, como garras raspando madeira. Segurando a respiração, ela abriu a porta com cautela, e nesse instante o mundo parou. Na varanda, uma leoa selvagem a encarava com olhos âmbar que brilhavam na penumbra. Não estava sozinha. 2 filhotes jaziam ao lado, imóveis como sombras frágeis no chão. O que Clara viu naquela varanda era tão improvável que parecia desafiar todas as regras da natureza. E a partir daquele instante, nada mais seria igual. Na beira de uma planície isolada no interior de Moçambique, Clara aprendera a conviver com o silêncio. Um silêncio que parecia proteger, mas também pesar. Sua cabana simples, erguida de pedra e madeira, ficava a algumas horas do rio Zambeze, cercada por mopanes que se abriam como colunas de um templo verde. Fotógrafa de vida selvagem, ela buscava naquele refúgio mais do que imagens. Procurava esquecer, ou pelo menos aquietar, as cicatrizes que o tempo ainda não fechara. Naquela noite, porém, o silêncio foi quebrado. Primeiro veio o arranhar insistente, depois o compasso firme que soava como garras contra madeira. Clara já sabia que não era vento, nem pássaro, nem galho. O corpo gelou antes mesmo de chegar à porta. Quando abriu, a visão era de outro mundo. Uma leoa jovem estava parada na varanda, o pelo dourado manchado de lama, as costelas salientes sob a pele tensa. Nos olhos âmbar não havia ameaça, havia urgência. Ao lado dela, 2 filhotes frágeis. Um tentava lamber o irmão, o outro jazia estendido, a pata torcida em ângulo cruel, respirando com dificuldade. Clara paralisou. É uma armadilha? Se eu me mover, ela ataca? E se eu nada fizer, esse filhote morre aqui diante de mim? A leoa rosnou baixo, não em fúria, mas como quem suplica, e então deu um passo para trás sem desviar o olhar, como se abrisse espaço para a decisão de Clara. Naquele instante, Clara entendeu. O destino a colocava diante de um enigma impossível, e qualquer escolha mudaria não apenas a vida daquele filhote, mas a dela própria. O choque daquele encontro parecia surgir do nada, mas a verdade é que os sinais estavam ali, silenciosos, nas semanas anteriores. Clara os tinha visto, anotado, até tentado ignorar, como quem espera que a vida selvagem siga seu curso, sem pedir nada em troca. Foi no fim de setembro, quando a seca a apertava e o capim-elefante quebrava sob os pés, que ela começou a notar os primeiros indícios ao redor da bomba d'água da cisterna. Pegadas profundas de felino adulto marcavam o pó fino. Ao lado, outras menores, quase circulares, hesitantes, como se 2 sombras infantis testassem o território. À noite, o vento carregava um cheiro breve, ferroso, que só aparece quando há feridas recentes na pele. Clara registrava tudo no caderno espiral: datas, direções, distância até o mopane mais próximo, possíveis rotas de fuga. Era o seu jeito de manter controle, embora no fundo ela soubesse. No limite da savana, a sensação de controle vale tanto quanto um galho seco em tempestade. Clara havia feito um pacto consigo mesma ao se mudar: observar, documentar, não intervir. Um pacto nascido de uma falha antiga. Anos antes, em Niassa, ela fotografara um elefante adolescente com um laço de aço cravado no tornozelo. Tentou ajudar com uma equipe improvisada. A operação atrasou, choveu, o jovem macho entrou em pânico e desapareceu no mato. Foi encontrado dias depois, deitado numa ravina. A dor daquilo grudou nela. Desde então, desenhou regras duras: sem comida, sem chamar, sem tocar. As regras a protegiam do ímpeto que a devastara. E, no entanto, as marcas circulares de filhote na terra mexiam com algo que as regras não cobriam. Numa manhã de outubro, ela viu a leoa pela primeira vez. Não como um relâmpago dourado atravessando a clareira, mas como um fruto maduro no galho, imóvel, quase invisível. A pelagem confundida com poeira e sombra. Era jovem, mas havia uma fadiga antiga nos ombros tensos. Não se aproximou da cabana. Descreveu um semicírculo, cheirou as pedras aquecidas, mirou a cisterna, depois sumiu entre os mopanes. Na semana seguinte, apareceu outra vez. Depois,
Mais uma. Clara passou a acordar mais cedo, a ferramenta de zoom já montada no tripé, a chaleira a ponto de cantar. Um ritual silencioso nasceu entre as duas. A leoa emergia, parava, farejava o ar. Clara prendia a respiração e contava as batidas do próprio coração. A primeira quebra das regras foi minúscula. Clara deixou um balde de água numa sombra a 10 metros do alpendre, no caminho para o afloramento de rocha. Vai evaporar, pensou. No dia seguinte, o balde estava tombado, marcas de língua no fundo. Ela anotou como quem comete um crime. A segunda quebra veio quando um impala macho apareceu enroscado numa cerca antiga, a 15 minutos de caminhada. Já morto, fresco. Clara cortou uma porção de carne e, ao voltar, depositou num lajeado de pedra, longe da casa. Não podia provar que a leoa pegou, mas o lajeado estava limpo na manhã seguinte, e moscas faziam um zumbido frustrado ao redor do nada. As chuvas de novembro foram tardias e caprichosas, pingos que judiavam de levantar poeira e, de repente, cortinas de água que transformavam trilhas em lama. Numa dessas noites, Clara acordou com um barulho metálico, a tampa da cisterna batendo e a bomba engolindo o ar. Saiu com a lanterna, o feixe de luz riscando o escuro como uma frase dita no ouvido. Os olhos âmbar da leoa brilharam a 5 metros, os filhotes um pouco atrás, como duas sombras com tomate no peito. Clara baixou a lanterna instintivamente. Não era medo apenas, era reconhecimento. Já havia ali um contorno de confiança, embora frágil como pele nova. No rádio VHF que mantinha para emergências, Clara começou a estabelecer contato com um posto de guarda-parque a 40 quilômetros dali. A voz que respondeu era de Nandi, uma ranger de riso fácil e frases curtas. Se houver filhotes, não se aproxime muito, orientou. Eles podem estar desalojados de uma alcateia maior, ou a mãe perdeu território para hienas. É estação de desordem. Nandi falou também de procedimentos. Se a leoa parecer habituada, evite associações diretas com pessoas. Se houver ferimentos, contate o veterinário parceiro do parque, o Dr. Amadou, que trabalhava entre Tete e o corredor de Marávia. Clara anotou o número de satélite dele, embora torcesse para nunca ligar. A tensão escalou com pequenos detalhes que, isolados, seriam nada. Uma manhã, rastros de hienas cercaram a clareira em múltiplos semicírculos. Outra, Clara encontrou penugens de marabu vento acima, aves de limpeza, pontuais como cobradores. Uma madrugada, o uivo das chacais se enfileirou numa cadência que significa tem carne em algum lugar. E numa tarde de calor cruel, Clara viu o filhote menor tropeçar ao contornar uma raiz. Levantou a pata, sacudiu no ar, apoiou de novo com um peso torto, resignado. A vida selvagem ensina cedo a resignação. Ela resistiu quanto pôde à ideia de alimento. Lia à noite, sob a luz amarela, artigos impressos sobre condicionamento e habituacal indesejada. Quando as chuvas finalmente caíram a sério, em dezembro, o terreno goloso prendeu o que não devia. Galhos, sementes e, às vezes, um corpo que já não tinha forças de sair. Numa manhã com cheiro de terra e ozônio, Clara encontrou no caminho da ribanceira marcas de arrasto que não eram de tronco. Havia também uma pequena poça de sangue diluído. Ela voltou para casa como quem volta de um velório, sem saber de quem. As noites seguintes foram de inquietude. A leoa parou de aparecer por alguns dias. Clara acordava ouvindo chuva e, no meio da água, tentava adivinhar se havia passos. O rádio VHF chiava com estática e Nandi, quando o sinal pegava, repetia, sem visual daqui. Se precisar, Amadou está a 1 hora de helicóptero quando o tempo abrir. Mas o tempo não abria. Numa brecha de sol, a leoa voltou, magra, suja e sem um dos filhotes. O que a acompanhava mancava levemente. A fêmea aproximou-se mais que o habitual. Não foi um avanço brusco, mas aquela espécie de quase coragem que a necessidade empresta. Parou perto do alpendre, olhou na direção do interior da casa, onde Clara estava, imóvel, e emitiu um som baixo, entre ronco e gemido. Foi a primeira vez que Clara pensou a palavra pedido, sem zombar de si mesma.
A leoa deu meia volta e sumiu entre as árvores, levando o filhote manco. À noite, as hienas riram longe, como quem comenta o mundo com desdém. Clara tomou uma decisão pequena que, no fim, era grande. Montou, na borda da clareira, um abrigo de 3 lados feito de estacas e lona grossa, com teto inclinado para a água escorrer. Não era para abrigar a leoa, era um lugar alto e seco, onde, se qualquer animal quisesse, poderia se proteger do enxurrada. Sob o abrigo, ela deixou apenas água e sal mineral, nada de carne. Se a mãe precisasse parar, pelo menos haveria um lugar menos hostil. Sentiu-se hipócrita por chamar aquilo de neutralidade, mas era o que conseguia fazer sem quebrar todas as regras. 2 noites depois, sons no alpendre, madeira rangendo, um arranhão que lembrava dança ensaiada e o silêncio cheio como um quarto depois que a porta bate. Clara abriu devagar, o mundo do lado de fora todo em cinzas por causa da lua coberta. A leoa estava lá. Desta vez, os 2 filhotes também, mas um, o menor, jazia a centímetros da soleira, a pata dobrada no ângulo errado, o peito subindo e descendo, como quem aprende a respirar novamente a cada vez. O outro lambia o focinho dele, insistente, como quem chama de volta um companheiro que resolve não atender. A leoa olhou para Clara como se não houvesse nada no planeta além daquele corredor de ar entre as duas. As regras caíram uma a uma sem estardalhaço. Clara puxou o rádio. A voz de Nandi atravessou distante. Se tocar no filhote, faça com pano, nunca com a mão, e mantenha o corpo baixo, sem olhar direto na mãe. Às pressas, Clara buscou uma manta de algodão, luvas de couro, uma caixa de transporte que usava para feridos pequenos. Em geral, aves marinhas que apareciam exaustas na margem do Zambeze. O claque do trinco soou alto demais. A leoa rosnou, grave, mas ficou. Clara falou baixinho, não por acreditar que a leoa a entendesse, mas para ordenar a si mesma cada movimento. Eu vou pegar o pequeno, tá? Só o pequeno. Você fica. As palavras assim ditas pareciam sopro sobre carvão, davam uma chama minúscula à coragem. Ajoelhou-se a 1 metro do filhote, o cheiro de lama azeda e sangue seco misturando-se ao pó velho da madeira. E então viu o detalhe que não queria ver: o peito entrecortado, os dedos das patas inchados, uma linha de formigas testando o pelo. Havia urgência, mas havia risco em cada gesto. O passado de Clara, aquele que ela carregava como peso no fundo da mochila, voltou inteiro. O elefante, a ravina, a chuva, aquilo que ela não salvara, a empurrava agora para frente, como se dissesse: não repita. Nandi, vou colocar na caixa. Preciso do telefone do Amadou. O número veio por estalos. Clara repetiu em voz alta até decorar, e o satifone frio tremeu em sua mão como peixe vivo. O veterinário atendeu na 3ª tentativa. Se não houver hemorragia aberta, estabilize. Mantenha o filhote aquecido e imóvel. Você consegue transportá-lo? Consigo. Então faça agora. Se esperar, a perna apodrece por dentro. Clara desligou. O tempo ali fez-se curto e áspero como corda de sisal. Envolveu o filhote com a manta, sentiu o corpo leve demais para o tamanho, ouviu um som agudo de dor que partiu de uma garganta minúscula e estranhamente pareceu acalmar a mãe. A leoa avançou meio passo, parou, respirou como se também estivesse aprendendo a fazê-lo. Clara deslizou o corpo embrulhado para dentro da caixa, o metal raspando na madeira do alpendre como um aviso. Olhou para cima. A leoa a encarava sem piscar. Havia nos olhos dela uma matemática antiga, a soma de todas as decisões que as fêmeas fazem quando o mundo morde. Ficar ou correr, defender ou ceder, lutar ou confiar. A decisão seguinte não cabia só a Clara, e, no entanto, tudo nela dizia: vá. Ainda não havia resposta para as perguntas que tinham começado no gancho. É uma armadilha? Sobrevive? E depois? Mas havia, pela primeira vez, uma escolha clara desenhada no chão. A trilha estreita que levava do alpendre à caminhonete. 3 horas de estrada até a clínica improvisada de Amadou, numa antiga estação de manutenção de pontes, e todo o peso invisível de uma promessa que ninguém disse em voz alta. Clara segurou a caixa com mais força do que deveria.
anestesia. Sentiu a vibração das pequenas respirações atravessar seus ossos e deu o primeiro passo. A leoa rosnou, um som curto, que terminou em algo que, se fosse humano, seria um soluço. Depois, recuou um palmo, e nesse palmo cabia uma ponte inteira. A tensão não diminuíra, só ganhara direção. O primeiro metro foi o mais longo. Clara ergueu a caixa até a caçamba da caminhonete, como quem move um altar. O filhote soltou um gemido curto, depois silenciou num cansaço que dava medo. A lona foi presa com tiras elásticas, a manta ajustada de novo. Quando Clara fechou a tampa, ouviu atrás de si a respiração da leoa, pesada e próxima. Virou de lado sem encará-la como Nandi ensinara. "Eu vou voltar", sussurrou, mais promessa a si mesma do que mensagem para a mãe. O motor pegou numa tosse e firmou a marcha. Os primeiros sulcos de lama aceitaram os pneus com relutância, como se quisessem reter a caminhonete para sempre. Clara olhava o retrovisor e via a mancha dourada acompanhando a distância entre troncos de mopane. Ela está nos seguindo? Até onde? O pensamento puxou outros. Se a leoa chegar à estrada vicinal, alguém vai atirar? O rádio estalou. Nandi. A tempestade derrubou postes perto da estação. Amadou está a postos, mas o gerador está no limite. Sem ele, sem anestesia. Quanto de combustível? O suficiente para meia cirurgia, respondeu Nandi, seca. Se chegar rápido, ele tenta estabilizar e operar. Se atrasar, a primeira travessia, um córrego alargado pelas chuvas, parecia inocente de longe. De perto, tomava a forma de um trilho escorregadio com água barrenta correndo por cima. Clara engatou reduzida, respirou fundo e avançou milímetro a milímetro. A caixa bateu no para-choque com um som oco. O filhote latiu de dor baixinho. A caminhonete escorregou de lado, endireitou, venceu. No alto da outra margem, Clara parou para checar a manta. O peito subia e descia como um acorde mal tocado. Quanto tempo ele aguenta assim? O satfone vibrou. Amadou, se houver queda de consciência, mantenha aquecido e eleve as patas. Improvisa com a manta. E Clara, não pare, tem uma leoa me seguindo. Silêncio. Depois, a voz contida. Então todos os relógios correram. 15 minutos adiante, as hienas apareceram como manchas de sombra. 2, 3, 5, desenhando arco pela esquerda. Não atacavam a caminhonete. Seguiam o cheiro que o vento empurrava, pacientes. Clara acelerou, a lama chiou e a traseira derrapou. O retrovisor mostrou por um instante um par de olhos âmbar que não era das hienas. E se a mãe tentar espantá-las e for atingida por alguém do vilarejo? O rádio de novo. A gente perto da estação. Sem luz, o medo cresce. Vou segurar quem puder, mas chega logo, disse Nandi. Na metade do caminho, a picada virou barro puro. Clara sentiu a caminhonete afundar até metade do pneu, a dianteira patinando em vão. Engatou ré, areia, marcha, ré, nada. Desligou, ouviu. O mundo era água pingando de folhas e a respiração irregular na caixa. Pegou o macaco, as pranchas de borracha, ajoelhou na lama e enfiou as tiras sob os pneus como quem coloca sapatos em um gigante adormecido. O cheiro de ferro molhado subiu do sangue seco no pano. E se ele entrar em choque agora? Voltou à cabine. Acelerou. A caminhonete subiu 1 centímetro, outro, e num salto brusco, libertou-se. Quando olhou para a linha das árvores, a leoa estava parada no alto de um barranco, imóvel, como um tótem. Por um segundo, Clara teve a impressão absurda de que a mãe a sentiu. A estrada vicinal trouxe outro tipo de medo. Gente. 2 motos se afastaram quando viram a caminhonete coberta de lama. Depois fizeram meia volta e seguiram atrás, curiosas. Um homem apontou, gesticulando para a caixa. Clara manteve os olhos à frente. Se alguém abrir a lona, buzinou, tomou a curva larga, perdeu-os de vista. O portão da velha estação, agora clínica improvisada, apareceu quando o céu já desbotava para chumbo. As paredes tinham a cor de ferrugem antiga e uma antena torta cortava o horizonte. Amadou aguardava com 2 auxiliares e um cilindro de oxigênio. Coloca aqui. Os movimentos foram rápidos. Avaliar pulso, mucosa, temperatura. Fratura exposta interna, risco de infecção antiga. Vamos sedar pouco, alinhar, imobilizar,
e depois decidir. E o gerador? 50 minutos seguros. 1 hora, talvez. E se não der? Amadou não respondeu. Olhou para os auxiliares. Preparar antibiótico, fluidos, aquecimento. Nandi, fecha os acessos. Sem curiosos. Do lado de fora, uma sirene improvisada soou. Era a buzina longa de uma caminhonete dos guardas. Nandi entrou de botas molhadas. A mãe veio até o cascalho do trilho. Metade do vilarejo viu. Estamos afastando todo mundo, mas o medo anda mais rápido. Não deixem atirar, pediu Clara. Nandi segurou seu olhar. Eu também sou mãe. E saiu. Dentro, a sala cheirava a álcool e ferro. A lâmpada fluorescente piscava em intervalos que ninguém queria interpretar. Amadou passou a mão pelo focinho do filhote. Uma carícia técnica. Vamos. O bisturi brilhou. Se a luz cair, eu paro. Sem conversa. Ele aguenta? Ele precisa aguentar. Clara ficou ao lado do cilindro, mãos no metal frio, enquanto a sedação fazia o peito do pequeno desacelerar. E se ele não voltar? Um trovão rolou, ou talvez fosse o gerador tossindo. Da rua, gritos. Um estampido seco. Madeira batendo? Porta? Outra coisa? A lâmpada oscilou, voltou, oscilou de novo. Amadou respirou fundo, pronto para o primeiro corte. Do corredor, o rádio de Nandi chiou alto demais. A leoa está na cerca externa. Silêncio. E alguém teve a péssima ideia de trazer uma arma. O bisturi pairou a 1 centímetro da pele. O gerador deu um soluço. E o coração de Clara, ali, ficou sem lugar para bater. O bisturi ainda suspenso, o gerador deu um engasgo que fez a lâmpada tremer como vela em vento. Luzes do carro! Agora! Gritou Nandi da porta. 2 guardas correram para posicionar as caminhonetes frente à janela, faróis lançando um retângulo firme sobre a mesa metálica. Amadou não hesitou. Mantenha assim. Sedação mínima. Um auxiliar segurou a máscara de oxigênio. O outro preparou o enfaixe. O pequeno peito subia e descia num compasso novo, menos desordenado, como se a sala inteira respirasse junto. Do lado de fora, o rumor crescia. Passos, vozes, a promessa estúpida de uma arma. Nandi interveio num tom que cortava o ar. Baixa isso. Se atirar, ela avança. E quem estiver aqui, vira fronteira. O homem recuou um passo. Do pátio, um guarda fez soar a buzina longa. Ecoou pelo telhado como aviso antigo. Na cerca, a leoa surgiu. Um fantasma dourado delineado pelos faróis. Em vez de bater no alambrado, deitou-se, cabeça erguida, os olhos pregados na sala. Não era rendição, era vigília. Alinhar agora! O estalo surdo do osso voltando ao lugar fez Clara apertar os punhos até doer. Amadou murmurou um bem, quase inaudível. Enfaixe, imobilização, antibiótico. O gerador tossiu de novo. O bisturi já descansava. Terminei a parte perigosa, disse o veterinário. O resto é tempo e cuidado. O silêncio dentro da sala não era vazio. Tinha peso. O peso que vem quando uma coisa que podia se quebrar decide, por milímetros, não quebrar. O filhote, leve demais, manteve o sono raso. A pele aquecida pelas mantas perdeu o cinza do choque. Lá fora, a chuva recomeçou, miúda, lavando o pó dos capins. Quando Nandi entrou, sem fôlego, trazia nos olhos a notícia que Clara precisava. A arma foi guardada. A mãe não arredou. Acho que ela entendeu. Eles esperaram a sedação ceder até o ponto exato entre dor e lucidez. O gerador por fim morreu num suspiro elétrico. Os faróis sustentaram a noite. Vamos levá-lo enquanto ela ainda está calma, concluiu Nandi. Amadou assinou a guia com mãos firmes, sem curvas bruscas, sem freada. Se parar, me liga. Clara assentiu, dedos trêmulos no encaixe da caixa. Ao cruzar a porta, sentiu os olhos da leoa como 2 brasas frias na pele. Parou. Eu vou cuidar, disse, mais para si do que para a fera. A leoa ergueu o focinho, farejou o ar encharcado e ficou. A estrada de volta cedeu menos do que na ida. Talvez por Clara agora saber, com uma certeza que não tinha nome, que estavam 3 no mesmo caminho. Ela,
o pequeno adormecido e a mãe invisível no escuro. Em metade do trajeto, os faróis capturaram por alguns segundos uma silhueta na borda dos mopanes, andando paralela, compassada. Não era perseguição, era escolta. Quando a caminhonete parou diante do abrigo de 3 lados, o leste já clareava num azul desmaiado. Clara e Nandi colocaram a caixa sob o teto inclinado, a lona fazendo um som de chuva quando tocada. Amadou, pelo rádio, guiou os últimos cuidados: posição da pata, altura da manta, distância de gente, silêncio. A leoa surgiu do bosque como quem sempre pertenceu àquele pedaço de chão. Aproximou-se até a linha onde o cheiro de humano pesa e parou. O filhote abriu um olho, um só, procurando. A mãe emitiu um ronco baixo, tão profundo que parecia vir do solo. A cabeça do pequeno virou na direção do som. A respiração encontrou um compasso mais manso. Clara ficou de pé, a 2 passos da porta, e entendeu que o milagre daquela noite não estava apenas em osso alinhado ou máquina que não falhou. Estava no acordo não escrito que 3 criaturas tão diferentes haviam celebrado sem palavras. Eu cuido do que você não pode, você confia no que eu não sei, e a vida segue, torta e teimosa, onde dá. Nandi tocou o ombro de Clara. Agora a parte difícil é esperar. Clara assentiu, os olhos ainda na leoa. A mãe deu um último olhar para a caixa, levantou-se devagar e foi se deitar sob o mopane mais próximo, de frente para o abrigo. Ficaria ali, guardando. Naquele instante, Clara soube que a promessa que fizera no alpendre, aquela que ninguém ouvira, estava por fim de pé, e que por uma vez o mundo inteiro parecia ter concordado. Quando a chuva deu trégua e as poças viraram espelhos rasos no chão, o filhote já dormia sem aquele sobressalto miúdo no peito. A manta de algodão, lavada tantas vezes, perdia o cheiro de ferro e ganhava o de sol. A cada amanhecer, Clara abria a porta com cuidado e encontrava a mesma composição: o abrigo de 3 lados, a caixa encostada e a leoa sob o mopane, atenta, mas em paz. O mundo parecia ter inventado um silêncio específico para aquele pedaço de terra. Não era a ausência de som, era a presença de um acordo. As semanas passaram marcadas por pequenos milagres que ninguém anunciou. O filhote apoiando o peso na pata enfaixada por 2 segundos a mais. O primeiro passo sem gemido. O curioso nariz metido na água da bacia como se fosse descobrir um segredo. Nandi vinha e ia com passos leves, deixando pegadas que a brisa logo apagava. Amadou, de quando em quando, surgia com o estojo de metal, o estetoscópio frio e a mesma frase contida: é tempo e cuidado. E era. A madeira do alpendre, que meses antes fora arranhada por garras nervosas, guardou a memória do gesto como uma cicatriz fina. Clara não lixou. Preferiu que ficasse. Às vezes, sentava à tarde com o caderno no colo e desenhava a linha curta e curva daquela marca, como quem traça um mapa de volta para casa. O rádio VHF, que já havia sido buzina de urgências, virou companhia discreta. O satfone, que um dia pesou como chumbo na mão, agora dormia num cesto de fibras, pronto, mas silencioso. No fim da estação das águas, quando o verde perde o excesso e fica mais honesto, a leoa começou a fazer um percurso novo. Aproximava-se do abrigo, emitia um ronco grave e, em seguida, afastava-se alguns metros, olhando por cima do ombro. Repetiu por dias, sempre no mesmo horário, como quem ensaia uma despedida sem pressa. O filhote, agora quase sem enfaixe, respondia à voz da mãe com um som mais espesso, adolescente, e se erguia trêmulo, cheio de certezas e dúvidas na mesma medida. Na manhã em que a névoa nasceu tardia sobre o campo, Clara viu os 2 caminharem juntos pela primeira vez, sem cercas improvisadas entre eles. A mãe à frente, o jovem 2 passos atrás, testando a perna, tropeçando, corrigindo. Pararam na beira do capim alto. A leoa voltou o focinho para Clara. Não havia romantização naquela troca. Não havia agradecimento humano. Havia reconhecimento entre espécies que aprenderam, a custo, a dividir uma margem. O filhote hesitou, virou meio corpo, como se quisesse memorizar as distâncias, e seguiu. Depois disso,
as visitas rarearam. A dupla sumia por dias e reaparecia com o pó do interior grudado na pelagem. Às vezes, vinha só a mãe, deitava sob o mopane, olhava o abrigo vazio e tornava ao mato. Outras, surgia o jovem, maior, a cicatriz na pata dizendo de onde veio e por que ficou. Sentava à distância, sem pedir nada, como se confirmasse que aquele lugar ainda existia no mundo. Na cabana, a vida retomou coisas pequenas. A tinta das esquadrias descascando no sol, os tecelões fogos pendurando ninhos em cabaças, o barulho da chaleira anunciando as tardes. Clara organizou as fotos num maço grosso, sem pressa de livro, sem ambição de prêmio. Entre as imagens, havia sombras e luz, e uma janela onde os faróis de 2 caminhonetes viraram sala de cirurgia por uma hora impossível. Às vezes, ao amanhecer, o mesmo som do início, garras na madeira, reaparece, mais brando, quase uma lembrança repetida pelo vento. Clara abre a porta e encontra nada além do campo respirando. Sabe, no entanto, que não é vazio. É a presença de quem passa e não quer ser visto. Em dias raros, ao fundo do mopane, 2 silhuetas douradas cortam a mata, alinhadas. A maior não olha para trás. A menor parece, por um instante, oscilar a cabeça como quem reconhece uma cicatriz na tábua da varanda. Clara não chama. O acordo permanece. Ela guarda o alpendre, eles guardam o caminho. E é tudo. E é o bastante. Porque algumas histórias não fecham como portas. Fecham como trilhas. Desaparecem devagar, mas deixam no pé da gente uma vontade teimosa de seguir mais um trecho. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um homem sozinho em um barco, diante de uma fera presa na lama, tremendo entre o instinto de fugir e a coragem de salvar. Cada puxão da corda pode libertar uma vida ou selar a sua própria morte. Será que o animal vai atacar assim que recuperar as forças? Ou reconhecerá a mão que o resgatou? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!